Oi pessoal, eu sou o Sabino, esse aqui é o Sabemate e vamos falar de circunferência. Olha, quando a gente fala de circunferência, a gente tem uma noção de circunferência e de círculo. Circunferência é simplesmente a casquinha. São todos os pontos que, dado um ponto aqui que a gente chama de centro, que equidistam, ou seja, que possuem a mesma distância até o centro. Então se você pegar todos os pontos da circunferência, na hora que você liga até o centro, a gente diz que tem a mesma distância. E o círculo é a região de dentro, ou seja, qualquer pontinho que você pegar daqui, a distância até o centro vai ser menor ou igual a dos pontos da circunferência, tá? Quais são os principais elementos? Seguinte, ó, se você pegar aqui, ó, do A até o B, ou seja, pegar dois pontos da circunferência e ligar, a gente chama isso de corda, tá? Se você liga do centro até a vértice da circunferência, onde quer que ele esteja, a gente chama isso de raio. Quando você liga uma corda, ou seja, dois raios, uma corda passando pelo centro, ou seja, dois raios, a gente tem um diâmetro. Agora, tem dois detalhezinhos aqui. Primeiro, é o seguinte, quando você anda em linha reta, de um ponto a outro da circunferência, é corda. Quando você anda sobre a circunferência, a gente chama isso de arco. Na verdade, dois pontos determinam dois arcos. Tem esse arco verde aqui e tem o arco para o outro lado lá, tá bem? Tem dois arcos. E o que mais? Olha, quando você liga do ponto do centro da circunferência até o ponto de uma corda, formando um ângulo de 90 graus, a gente chama isso de apótema. É a apótema do segmento AB. E esse pedacinho que faltou para fechar um raio... Gente, olha esse desenho aqui, ó. Tem uma corda, tem um arco, esse cara é a flecha, né? O arco e flecha aqui, ó. Viu? O nome desse MP é flecha, beleza? Alguns elementos, algumas coisinhas simples para a gente se ligar são o seguinte. Quando você tem uma reta, a reta em relação à circunferência, ela pode estar externa, ela pode estar tangente, ou ela pode estar o que a gente chama de secante. Ou seja, quando ela está externa, não tem nenhum ponto de interseção. E a distância dela até o centro é maior do que o raio. Está aqui o raio, está aqui a distância dela até o centro, é maior. Quando a gente tem tangente, é porque a distância dela é igual ao raio. E quando ela é secante, essa distanciazinha dela até o centro é menor do que o raio. O que acontece também? Para falar de retas tangentes, eu vou citar três coisinhas aqui para vocês. Primeiro ponto. A reta tangente, ela forma um ângulo de 90 graus com o raio. Isso é a primeira coisa a se saber. Segundo ponto. Quando você pega um ponto externo à circunferência, você liga as duas retas tangentes possíveis, esses dois segmentos são sempre iguais, tá certo? E uma consequência disso, que é um negócio legal, é assim. Se você tiver duas circunferências, aí o que acontece? Você pode traçar uma reta aqui que é tangente às duas, e traça uma reta aqui que é tangente às duas também, duas retas tangentes comuns. Esse pedaço vai ser igual a esse. Por quê? Olha, porque do A até o B é igual a do A até o D. Então também de A até C também é igual de A até E. Então esses pedacinhos aqui vão ser iguais também entre si, sacou? Vamos mais um pouquinho. Se as retas são tangentes, acontecem aquelas coisas. Agora, quando você cruza com uma reta secante, você apresenta a seguinte ideia. Primeiramente, a apótema, ela bate, formando os 90 graus, e ela bate também exatamente no ponto médio da sua corda, tá bem? Então, a apótema aqui, ó, ou seja, aquela retinha que vai bater formando os 90, ela também divide exatamente ao meio. Segundo ponto importante é se você tem duas cordas iguais, ó, essa corda é igual a essa, em dois lugares diferentes da circunferência, os arcos que elas determinam são iguais, tá? E presta atenção agora que ele tem um ponto importantezinho. Olha só, isso aqui não tem a ver com o comprimento da circunferência, tem a ver com a seguinte coisa. Quando você tem um ângulo central é o ângulo cujo vértice está no centro da circunferência. Se o vértice está no centro, o ângulo é central. E quando o ângulo é central, o arco é igual. Como assim, professor? O que você está falando aí? Olha só, o arco que esse cara está determinando, olha esse ângulo aqui com o vértice no centro da circunferência. Esse arco, a gente diz que a medida angular dele é igual ao ângulo que está aparecendo aqui. Então, se esse ângulo alfa é de 60 graus, eu digo que o arco mede 60 graus. E para que serve isso? Muitas coisas. Primeiro, se você tem o que a gente chama de um ângulo inscrito, o ângulo inscrito é um ângulo que o vértice está sobre a circunferência. É um ângulo que esse ponto P aquizinho, esse vértice da circunferência, esse vértice do ângulo está sobre a circunferência. Ele também determina um arco. E aí, qual é a relação da medida desse arco com esse ângulo? Olha, esse arco daqui
vai ser igual ao dobro do ângulo. Ou seja, o ângulo é igual à metade do arco. Isso acontece em duas situações. Acontece quando você tem o vértice em cima da circunferência, mas de maneira que as duas retas são secantes. Ou você pode ter uma reta secante e a outra tangente. Aí esse arco aqui dentro, ele também vai medir o dobro do ângulo. Ou seja, o ângulo é metade do arco. Beleza? Vamos para frente. Antes a gente tinha o seguinte, ó. O vértice no centro da circunferência, o ângulo é central. Se o ângulo é igual a central, o arco é igual. Quando o vértice sai da circunferência, sempre vai aparecer sobre 2. Quando o vértice sai do centro da circunferência, sempre aparece sobre 2 aqui. E aí olha o que acontece. A gente tem algumas possibilidades. Quando ele sai do centro, a gente chama ele de excêntrico. Quando eu tenho duas cordas se cruzando e esse ponto P, que não é o centro, esse ângulo aqui, que é igual a esse cara da esquerda, ele vai determinar dois arcos, o arco AB e o arco CD. Qual é a relação dessa galera? Muito simples. Olha, o ângulo, alfa, é a média aritmética entre os arcos, beleza? E o que mais? O que mais é o seguinte, ó. O ângulo excêntrico externo é o ângulo que o ponto está fora da circunferência, tá? Só que aí, se eu pegar um ponto fora da circunferência e traçar dois secantes, também tenho dois arcos, ó, esse arco aqui e esse arco aqui. E aí, só que agora a diferença é que a relação desse ângulo com os arcos é que ele vale a semidiferença. Você faz a diferença do arco maior pelo menor e divide por 2. Finalmente, o que pode acontecer é assim, nesse ângulo excêntrico externo, opa, caramba, o que aconteceu aqui? Deixa eu só jogar isso fora, pimba. Nesse ângulo excêntrico externo, você pode ter o seguinte, o ponto vai estar aqui, né? E aí uma das retas ela pode ser tangente. Gente, novamente aparece um arco grande aqui e um arco pequeno, e vale a mesma relação. O ângulo é a diferença entre os arcos dividido por 2. E se os dois forem tangentes, ocorre a mesma coisa, ó. Esse arco menos esse arco dividido por 2 também dá igual ao ângulo. Nesse caso, ainda tem a seguinte coisa, ó. Esse ângulo, a relação dele com o arco menor é que um é suplementar do outro, tá bom? Vamos fazer alguns exercíciozinhos e depois eu vou demonstrar algumas dessas informações. Vem aqui comigo, vamos resolver uns exemplos e ver algumas aplicações dessas coisas que a gente acabou de descobrir. Olha só, imagina que eu tenho aqui uma circunferência com um triângulo dentro e eu digo que esse ângulo é alfa. Eu estou dizendo aqui que esse cara é o centro da circunferência. O que mais que a gente pode descobrir nessa brincadeira? Primeiro, olha só, esse ângulo aqui é o que a gente chamou de ângulo inscrito, que é quando o vértice está na circunferência. E aí qual é a relação? Isso mesmo, olha aqui. Se o vértice está na circunferência, a relação desse ângulo com o arco que ele está determinando é que esse arco é o dobro do ângulo. Então esse arco aqui é 2α. E agora, se eu pegar o ângulo que está com o vértice no centro, o ângulo é central, e se ele é central, o arco é igual. Então aqui é quanto? Isso mesmo, ó, 2α. Quer ver uma brincadeira? Esse cara é o raio e esse cara é o raio. Então, o que acontece? Esse triângulo é isósceles, logo esses dois ângulos são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo daqui, tá bom? Então, esse cara aqui, 2α. Quanto é que falta para dar 2α? Para dar os 180 graus dos ângulos do triângulo. 180 menos 2α. Se eu dividir esse cara por 2, olha, vai simplificar todo mundo aqui, vai dar 90 menos α. Ou seja, cada ângulozinho desse aqui é 90 menos α. Pessoal, essa figura aparece com frequência, né? Esse triângulozinho aqui, formado pelos raios que tocam os vértices, aparece com frequência. Agora, vamos ver outra coisa aqui. Por exemplo, imagina esse probleminha. Olha, eu te dou um quadrilátero. Falo que esse ângulo é 40, que esse 45, que era esse ângulo daqui. Poxa, muito simples. Você olha para cá e fala, poxa, se esse ângulo é 40 e o vértice dele está onde? Isso, na circunferência, ângulo inscrito. Então ele vale a metade desse arco. Logo, se aqui é 40, aqui é 80 graus, tá certo? E o que mais? Todo ângulo que estiver olhando para esse arco também vai valer 40 graus. Todo ângulo inscrito, ó, todo ângulo inscrito que está olhando aqui exatamente para esse arco também vai valer 40 graus. E aí, nesse triângulo daqui, ó, você já sabe que se aqui é 40 e aqui é 45, a soma dá 85. Quanto falta para dar 180? É o θ. Então, θ é, olha, 180 menos 85, 95 graus. Tudo bem? Beleza? Isso aqui é uma ideia muito importante. Todos os ângulos que olham para o mesmo arco, todos os ângulos inscritos
que olham para o mesmo arco, se eu pegasse outro ângulo desse aqui, ó, ia dar 40 graus também da mesma maneira, tá? Agora, e esse daqui? Aqui tem uma coisa linda. Peguei um triângulo retângulo e peguei a circunferência inscrita nele. Não é a circunscrita, inscrita. Eu vou saber o raio desse cara. Quer ver só? Olha pra cá. Se eu pegar esse raio, essa reta ela é tangente. E o que você sabe? Esse ângulo daqui é 90 graus. E aqui também é 90 graus. Então aqui eu tenho R, logo aqui vai ter um quadrado, por mais que a figura esteja meio esquisita. Ó, R e R. Agora fala pra mim, se tudão é 3 e aqui é R, esse pedaço, ó, 3 menos R. 3 menos R. E tudão é 4 e aqui é R, esse pedaço é o quê? 4 menos R. E aí você lembra que quando você tem uma circunferência e um ponto fora dele, as duas retas que ligam, as duas retas que são tangentes à circunferência e passam por esse ponto são iguais. Então, se tudo isso é 3 menos R, aqui também é quanto? Isso aí, 3 menos R. E se tudo isso aqui é 4 menos R, aqui também é 4 menos R. E agora volta pra cá e olha para o seguinte. Gente, esse triângulo é conhecido. 3, 4, quanto que é aqui? Isso mesmo, por Pitágoras a gente descobre que aqui é 5. Só que 5 é a soma de 3 menos R com 4 menos R. Então você tem que, ó, 3 menos R mais 4 menos R é igual a 5. Menos 2R vem pra cá, ó, 2R. E aqui, ó, 3 mais 4, 7, menos 5, 2. Então esse Rzinho é igual a 1. Tudo bem? Então olha que brincadeira interessante. Agora eu vou te dar uma dica para ser um pouco mais simples. Esse cara aqui tem um bisuzão, ó. Sabizu, bizu do Sabino. Guarda aqui no coração, ó. Se liga, quando você tem um triângulo retângulo e quer saber o raio da circunferência inscrita, se você sabe a hipotenusa, digamos que A, o raio da circunferência inscrita é simplesmente semiperímetro menos A. Beleza? Semiperímetro menos A. A gente volta a falar de coisas assim. A gente falou bastante aqui sobre ângulos, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o comprimento na circunferência. Então repara assim, o comprimento total da circunferência, o perímetro da circunferência, é 2π vezes o raio, né? 2πr. São resultados super conhecidos e tudo mais. Se você quer calcular o comprimento de um pedaço da circunferência, é só fazer uma regrinha de 3 com alfa sobre 360. Aqui eu não estou falando em radiano, estou falando em graus. Tá? Então, olha, o comprimento desse arco aqui, se você tem um ângulo em graus, é alfa sobre 360 vezes o comprimento da circunferência. Só multiplicar por essa funçãozinha. Tá? Outros dois teoreminhas aqui, alguns teoreminhas importantes, são assim. O pessoal chama de teorema dos cordas ou teorema ou potência de ponto. Potência de ponto é uma coisa mais profunda do que isso aqui, tá? Então a gente tem o seguinte, ó. Se você tiver duas cordas se cruzando do lado de fora da circunferência, vai ter o seguinte, cada uma dessas cordas vai ter dois segmentinhos, ó. Tem o AB, né? Na verdade, ó, eu posso pensar três, né? PA, AB e PB. O que vai acontecer? Se você multiplicar PA por PB, ó, do ponto de fora até esse cara vezes o tudão, é a mesma coisa que multiplicar isso por isso. Tá? Então quando você faz essas multiplicações, o resultado sempre vai dar o mesmo. Se as cordas se encontrarem do lado de dentro, você tem esse ponto P. Se você fizer PA vezes PB, vai dar a mesma coisa que fazer PC vezes PD. Qualquer circunferência, se você tem duas cordas se cruzando dentro, isso aqui vai ser válido. E se a gente tiver um caso particular nesse cara da esquerda, onde o ponto P, que é externo, tem uma reta secante e uma reta tangente, você vai ter PA vezes PB. E o que seria equivalente a fazer essa conta aqui? Seria fazer esse segmento vezes ele de novo. Então vai dar PT ao quadrado. Certo? Então, se liga só. Como é que a gente pode aplicar isso? Vamos fazer aqui um probleminha simples. Teorema das cordas. Pimba. Cheguei aqui, peguei um ponto de fora e fiz. Esse pedaço é 3, isso daqui é 7. Aqui é 2 e eu quero saber esse x. Como é que faz aplicando as noções que a gente acabou de aprender? Pega um ponto fora, esse cara vezes tudão, 3 vezes, quanto é que é tudo aqui? 3 vezes tudo, é 10. Tá? É igual a 2, que é esse segmento menor, vezes tudo isso aqui, daqui até aqui. Quanto é que fica esse negócio todo aqui? Exatamente, 2 vezes 2 mais x. Tá? Então, fazendo uma continha aqui, gente, aqui dá 10 vezes 30, vezes 3, 30. E aqui dá 2 vezes 2 mais x. O que eu fiz esperto aqui? Só deixei pra tá esses camaradas aqui. E aí eu tenho aqui 2 mais x é 15. E aí passo o 2 para lá, são 3, x é 13.
Um outro problema que seria interessante é assim, ó. Se eu pegar um ponto externo e falo assim, MN6, AM6, falo que AO é 13, que era o raio da circunferência. Olha que coisa louca, cara. Parece muito doido, mas não é não. Isso aqui, na verdade, é uma das coisas que motiva a tal da potência de ponto. Eu vou falar isso em outro vídeo pra vocês. Se você pega aqui, ó, MAN vezes AN, AM vezes AN vai ser, ó, MA vezes NA, vai ser 6 vezes 12. Agora, nessa corda aqui, a gente vai tratar assim. Se você der uma prolongada, aqui é o raio. Tá? Aqui é raio. Aqui também é o raio, mas como tudo isso aqui é tudo 13, se você tira R, vai ficar R menos 13. Esse pedaço AB é R menos 13. Então é AB vezes AC, ou seja, R menos 13, que é o AB, vezes do A até o C, ó, do A até o O é 13. Com mais R vai ficar 13 mais R. Olha que interessante, 6 vezes 2 é 72. Se você multiplica o produto da soma pela diferença dos dois números, quadrado de um menos o quadrado do outro. Aí você isola o R ao quadrado, 169 menos 72 dá 97. Então R é simplesmente a raiz de 97. Fica um pouquinho feio, mas é isso. Pessoal, a gente vai ter outros vídeos aprofundando e fazendo exercícios dessas coisas, tá? Vamos demonstrar os teoremas e aprofundar um pouquinho mais, tá bom?